Último culto de ceia. E gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Essa palavra já caminha comigo há algum tempo. Aproximadamente 2 anos. E eu já ministrei essa palavra aqui. Talvez se você for mais velhinho, você vai recordar ou vai ter alguns flashes de recordação. Confesso que essa semana para mim foi uma semana muito corrida. Encerramento do meu trabalho, onde eu saí de férias sexta-feira, graças a Deus. E por tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui na igreja, nas horas extras, assim podemos dizer. Então acaba que sobrando um pouco tempo para buscar em Deus aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Nossa, o pastor não orou para pregar essa semana. Nossa, o pastor não leu a Bíblia todo dia, pelo menos 1 hora. Eu não sou super crente. Foi uma semana típica. E ontem aqui, eu lembrei ontem que eu ia pregar hoje. Estava conversando com alguém, falei, amanhã eu prego. Falei, meu Deus. E ontem eu cheguei aqui 6 horas da manhã, saí daqui 10 horas da noite. Sem parar, irmãos. E depois desse momento que eu refleti, falei, amanhã eu prego. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E fiquei com aquilo na minha cabeça e tal. E acordei hoje de manhã e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? De que forma que o Senhor quer tratar? E o Senhor falou assim, vamos encerrar com aquilo que nós iremos iniciar o próximo ano. Nós já demos a palavra de direcionamento para esta igreja para o próximo ano, é uma palavra de amadurecimento. E tudo que amadurece passa por um processo de crescimento, evolução. E o Senhor quer fazer com algumas pessoas aqui participantes de um processo de crescimento coletivo e também individual. E talvez o coletivo seja um pouco mais difícil do que o individual, porque no coletivo nós precisamos aprender a caminhar com o próximo, entender o próximo. Então nós estamos saindo de uma estação e estamos partindo para uma outra estação. Este ano caminhamos sobre a palavra do alinhamento, alinhamento com aquilo que o céu espera ao nosso respeito. E eu vi que muitas pessoas entenderam o que Deus quer, o que Deus espera de você. Mas também, infelizmente, eu vi que muitas pessoas vão encerrar o ano da mesma forma que iniciou. Continuam chegando atrasados no culto, continuam não participando das coisas, continuam não dizimando, continuam. Não tem problema, são escolhas. É a forma que cada um quer tratar o evangelho, o cristianismo e a sua posição religiosa. Ponto. Só que eu tenho visto que pessoas entenderam em Deus o que Deus esperava, alinharam situações da sua vida, e aí continuaram, e Deus foi fazendo aquilo que Deus queria com cada um, dentro do alinhamento e da expectativa que o céu tem a respeito de você. Ponto. Só que agora nós vamos passar por uma nova estação. E eu me preocupo com essa nova estação no sentido de que, da forma que algumas pessoas irão reagir a essa nova estação. Porque Deus tem tratado ao meu coração que não é tempo de perder tempo, não dá mais para mim ficar perdendo tempo. Não dá mais para mim ficar sentando com 2 namoradinhos e ficar falando assim, não pode transar antes de casar. Você sabe que não pode. Eu não vou ficar chamando ninguém em casa para falar, você está transando? Chegou o tempo de você começar a amadurecer e entender que aqui não tem babá espiritual. Aqui existe um pastor que ora pela sua vida, que estende a mão quando você precisa,
mas que a sua escolha vai gerar o quê? O seu resultado. É um tempo de amadurecermos. E eu sempre brinco com isso, que eu falo que eu não sou curandeiro. O curandeiro é assim, irmão, você está com um problema, você vai lá, ele ora por você, reza, sei lá o quê, e aí resolve o problema. Mas você está fazendo tudo errado na sua vida, fez errado tudo em 2021, aí chega aqui no último culto do ano e fala: pastor, ora por mim. Cara, não, a conta vai chegar de tudo que você fez de errado. Eu posso orar por você, para que você melhore e plante novas sementes certas, mas a semente que você plantou, você vai colher, ponto. Então nós estamos partindo de um tempo de alinhamento para um tempo de amadurecimento. E aí me preocupa, porque se no alinhamento pessoas já começaram, bem dizer, espanar, o que dirá no momento de amadurecimento? Porque eu posso entender a sua imaturidade em algumas áreas, mas não é porque eu entendo, eu sou conivente com algumas maturidades. Então é tempo de posicionamento. Vocês precisam se posicionar. O tempo está passando. Deus levantou esta casa como uma casa paterna, uma referência, mas precisamos de pessoas maduras, alinhadas com aquilo que Deus tem a fazer a respeito da cidade de Jacareí. Vai além dessas quatro paredes, vai além de mim e de você. Então, quando nós falamos sobre um alinhamento daquilo que Deus espera, e partimos para um ano que nós vamos falar sobre amadurecimento, nós precisamos entender que há processos intencionais da parte de Deus, com cada um de vocês de forma individual, levando vocês ao amadurecimento. Todo pai não apenas deseja verem os seus filhos crescendo, mas ele deseja ver os seus filhos amadurecendo. Você precisa amadurecer. Não basta somente crescer. A felicidade do pai é ver um filho se desenvolvendo, mas principalmente este filho tomando as melhores decisões. Só que para um pai levar o filho a um amadurecimento, ele precisa trabalhar alguns processos que são intencionais para que isso aconteça. E se Deus é pai, com ele não é diferente. Deus quer em nós a maturidade, e às vezes Deus vai forçar a barra para que isso aconteça. Então se prepara. Vou dizer como o Senhor falou para Jó: cinge os seus lombos, porque com Deus ninguém brinca. Cinge os seus lombos, porque não basta vir domingo e sentar nessa cadeira. A palavra do Senhor não diz assim, que quem herdará o reino dos céus é aquele que sentou na cadeira, é aquele que apresentou frutos. Quais frutos você tem apresentado neste ano de 2021? Quantas pessoas ouviram a respeito de Jesus nesse ano de 2021 através de você? Se Jesus voltasse hoje, como nós estaríamos diante dele? Chegará um tempo que não haverá mais tempo, irmãos. Ele virá. Tão certo como o ar que nós respiramos, Ele voltará e virá buscar a sua igreja. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos escolheu para um período de amadurecimento, de fazermos a diferença. Deuteronômio 32, verso 1. Fique com a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Deuteronômio 32, verso 1 diz assim: incline os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, deslize a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus.
Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas, e geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele o Pai de vocês, que os adquiriu e o fez e estabeleceu? Lembre-se dos dias da antiguidade, atente-se aos anos das sucessivas gerações, pergunte aos seus pais e eles lhe informarão, e os seus anciões lhes dirão. Quanto ao Altíssimo distribua as heranças às nações, quando separava os filhos homens um dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo os números dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele. Guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, e você voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas, tomando-os e leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Israel está passando por um momento específico. Israel está passando por um momento singular da sua história. 40 anos no deserto. Havia 40 anos que esse povo estava peregrinando no deserto. Já se passaram uma geração de hebreus. E aqui estava no final da vida de Moisés. Se você continuar lendo, você vai ver que logo no próximo capítulo Moisés abençoa o povo e logo em seguida morre. Israel está no linear da terra prometida, prontos para herdar aquela terra prometida ao Senhor, há mais de 470 anos atrás, a Abraão. E é tão interessante que no verso 11 fala: como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas, tomando-os, e leva sobre elas. Assim só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Aqui neste momento, o próprio Senhor faz uma analogia com a maneira em que a águia trata os seus filhotes, buscando no filhote um despertar de amadurecimento. A águia, ela começa a retirar do seu ninho aquelas penas, e o que vai sobrando no ninho são apenas galhos, até mesmo espinhos. Veja que o filhote já não tem mais o conforto do ninho. A águia, ela vai tirando o forro e vai deixando apenas aquela madeira dura, espinhosa. E com o tempo a águia, ela vai diminuindo a comida do seu filhote. Até que chega um exato momento aonde a águia pega o seu filhote, coloca sobre as suas asas e sai para um voo. E aqui não é um passeio panorâmico, porque em algum momento, quando a águia atinge uma certa altura, ela balança e lança o seu filhote. É o momento em que o filhote precisa crescer e amadurecer. É o momento em que o filhote precisa voar, buscar o seu repouso, buscar o seu alimento. É um momento em que o filhote não pode mais depender da mãe. E Deus faz essa analogia, porque Deus está falando para Israel: até aqui eu alimentei vocês, até aqui eu dei morada para vocês, até aqui eu dei proteção para vocês. Mas chegou o momento de vocês voarem, assim como o filhote da águia. Deus está dizendo para Israel: é o momento de vocês amadurecerem. Veja que é dado um momento de uma transição. Fecha-se um ciclo de deserto, abre-se um ciclo de uma terra abundante e prometida pelo Senhor. Deus está se referindo ao seu tratar no processo do deserto. E Deus está falando: no deserto eu te tratei de uma forma, agora nessa terra prometida, tão querida, eu te tratei e vou te tratar de uma outra forma. Tem muita gente aqui que veio de outro ministério.
E sabe o que eu mais ouço dessas pessoas? Eu saí de lá porque lá não estava tão bom, não estava tão legal, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu vim para cá. E aí você chega aqui, parece ser uma terra legal. Israel estava no deserto. Olha a diferença de um deserto para Canaã. A diferença é gritante. Só que aqui no deserto, Deus sabia que Israel iria passar por algumas situações, então Deus aceitava a imaturidade de Israel. Só que quando eles chegam em Canaã, Deus fala: olha, agora eu não aceito mais imaturidade. Vocês não queriam uma terra? Eu dei, então agora cresça. Vocês não queriam uma igreja, um local que pudesse ser diferente, que pudesse receber pessoas da forma que elas chegarem, nós recebemos, abraçamos, mas sempre dizemos para as pessoas: seja bem-vindo, aqui é o seu lugar. Mas num dado momento nós falamos: cara, você precisa mudar algumas situações da sua vida. Até quando você vai continuar caminhando com Deus? Segunda a sexta, toma uma, sábado e domingo vem para a igreja. Não dá, então precisa mudar. Veja que Israel está passando na mesma forma, um momento de transição. Sai de um lugar onde há um cuidado e até mesmo Deus entende a imaturidade, mas quando chega no linear, para herdar a terra, Deus fala: a partir de agora vocês precisam crescer. Nós como igreja precisamos amadurecer. Vejamos o tratamento dado por Deus no deserto, que não continua quando eles entram na terra prometida. E aqui eu quero destacar apenas 4. Primeiro, alimento especial. Êxodo 16, verso 1, verso 5. Partiram de Eli, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois de saírem da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram ao deserto a fim de nos matarem de fome, toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia prepararão, e o que recolherão será em dobro para recolherem nos outros dias. Veja, a multidão sai do Egito. Eles não tiveram tempo de plantar, muito menos de colher. O pouco que eles levam do Egito em dias se acabam. E eles estão se movimentando em meio ao deserto. E todos nós, apesar de nunca ir num deserto, sabemos como funciona um deserto. É um lugar seco, árido, onde não cresce nada. Então aquele pouco alimento em pouco tempo se acaba. Então Deus começa a cuidar de Israel com um alimento especial. Todas as manhãs Deus dá o maná. Toda manhã Deus dá o pão para o povo. Não falha. Em 40 anos não falha um único dia. Todos os dias o povo é alimentado por Deus. Mas quando o povo chega na terra prometida, olha o que a palavra do Senhor diz em Josué 5,12. Um dia depois de terem comido do produto da terra, ou seja, das frutas, das verduras, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas aquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Veja que aqui muda a forma de Deus alimentar o povo. Logo iremos falar melhor sobre isso, como isso se aplica em nossas vidas, mas fique com isso gravado. Israel no deserto tinha maná. Israel na terra prometida comeu do que colhiam. Só que quando você colhe, você precisa fazer o que em sequência? Plantar. Porque senão vai chegar um novo tempo de colheita e você não terá o que comer.
Mas a palavra do Senhor diz que o maná cessou. Já não há mais maná na terra prometida. Segunda coisa que Deus muda quando Israel entra sobre a terra prometida é a proteção especial que havia no deserto. Na terra prometida já não tem mais. Deuteronômio 29:5. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e neste tempo não se envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Não havia material disponível no deserto para fabricar roupas, calçados. E Deus falou assim: o que você tem não vai envelhecer. Já pensou? Você usar uma roupa durante 40 anos e essa roupa não se rasgar, não se envelhecer? Já pensou você usar um sapato durante 40 anos e esse sapato ele não se perder? Há alguns estudiosos que supõem que o calçado crescia conforme o pé crescia. E eu não duvido não, irmão, porque se não tinha como fabricar o calçado, eu creio que acontecia. Eu, na minha forma de ler a Bíblia. Porque a Bíblia não menciona esse detalhe, se o calçado crescia com o pé ou não. Creio eu que sim. Mas sabemos que havia um cuidado, uma proteção, uma provisão especial, e isso é inegável, irmãos. Assim como o alimento, essa realidade também cessa quando eles entram na terra prometida. Quando eles entram na terra prometida, eles precisam começar a produzir, além dos seus alimentos, também as suas vestes e os seus calçados. Um terceiro ponto que cessa é a direção especial por Deus. Êxodo 13, verso 21 diz: o Senhor ia diante deles durante o dia como uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite como uma coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O fogo aquecia, porque o deserto ele vai de 50 graus a 0 graus, do dia para a noite. Então durante o dia havia uma nuvem que os cobria, eles não se queimavam com o sol, não havia protetor solar, não havia sandal, não havia Nivea Sun, havia proteção de Deus através de uma nuvem. Durante a noite não havia energia elétrica, Deus fazia uma coluna de fogo que iluminava o arraial e os aquecia. E nós estamos falando aqui em torno de 4 milhões de hebreus. Eu não estou falando de um povo do nosso tamanho, de 200 pessoas. Estamos falando de 4 milhões de hebreus, que foi crescendo no deserto esse povo. 4 milhões é quando, os estudiosos dizem que é quando eles saem do Egito. O tanto que eles crescem no deserto, eu não sei. Mas havia um cuidado de Deus. Mais que isso, era uma forma de Deus direcionar Israel aonde Israel iria caminhar. Mais do que proteger do sol, mais do que aquecer à noite, aquilo era o GPS de Deus. É por aqui que vocês vão caminhar. Ao entrarem na terra prometida, a nuvem e a coluna de fogo não se manifestam mais. Porque quando o povo chega para herdar a terra prometida, eles precisam atravessar o Jordão. E no Jordão eles são liderados pelos sacerdotes. Põe para mim Josué 3, verso 2. Josué 3, verso 2. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram a ordem ao povo dizendo: quando vocês virem os sacerdotes levitas, estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar do que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela, dessa forma vocês saberão o caminho pela qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho.
Veja, o povo só se movia quando a nuvem movia, mas aqui é dada uma ordem ao povo: olha, quando passar entre o arraial, os sacerdotes carregando a arca, se levantem, arrumem o seu acampamento e sigam esse povo, eles vão te direcionar. Veja, já não há mais uma nuvem direcionando, agora quem direciona o povo é os sacerdotes levantados por Deus. Então aquele tipo de direção especial do GPS de Deus se cessa. Quarta coisa que muda no tratamento de Deus com Israel ao entrarem na terra prometida: um tempo especial. Israel passou por 40 anos por um tempo especial de Deus, um tempo que havia guerra, um tempo onde se travavam batalhas. Israel passa por 40 anos privado de guerra, não só de lutarem, mas também de não verem a guerra. Coloca para mim Êxodo 13, verso 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém Deus fez o seu povo rodear um caminho no deserto perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Por mais que eles estavam organizados como um exército, este povo nunca guerreou em 40 anos e nunca viu a guerra. Deus não quis levar ele pela terra dos filisteus, ou seja, hoje conhecida como Palestina, mesmo sendo o caminho mais curto. O texto disse que era para que eles não vissem a guerra. Só que quando eles chegam na terra prometida, o que eles precisam fazer? Guerrear. Veja, o povo foi privado de não participar e de nem ver guerra, mas na terra prometida eles precisam guerrear. Por quê? Os espias contaram o que tem na terra prometida. O que tinha na terra prometida? Gigantes, muralhas, exércitos inimigos. A terra precisava ser conquistada. Tem coisas que Deus deu para a sua vida, que é seu, mas precisa ser conquistado por você. Tem coisas que Deus deu, mas que Ele espera que haja em você amadurecimento, maturidade para herdar aquilo que Deus deu para você. É seu, Ele está contigo, Ele vai na sua frente, Ele vai te conduzir, mas é necessário que você tome uma atitude. É necessário que você amadureça em algumas áreas da sua vida, para que você possa herdar a sua terra. Precisamos entender que essa dinâmica acontece também na vida cristã. Podemos aplicar todos os ocorridos de Israel com a nossa caminhada com Deus. Por isso Deus usa a águia como um exemplo, para que nós possamos crescer, amadurecer. Quando começamos, nós recebemos de Deus um alimento muito especial, assim como o maná. Qualquer culto que você vem, irmão, a mensagem é boa. Qualquer comentário nos alimenta, qualquer culto, qualquer pregação. Parece que quando nós iniciamos a nossa caminhada com Deus, né? Quem começa a caminhada com Deus tem aquela mania, né? Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Aí pega, faz assim com a Bíblia, aí para, aí abre. Aí olha aqui e fala, Deus quer falar isso. E Deus é tão bom, irmão, mas tão bom, que Ele sabe que você está começando a caminhada. E sempre você abre num salmo bonito, sempre você abre numa palavra de encorajamento, numa palavra de crescimento, numa palavra de cuidado de Deus. Deus é tão bom. Vamos ao culto e recebemos inúmeras profecias. Quando a gente é novo de caminhada, irmão, você vai no culto da igrejinha, não sei da onde, você chega lá, tem um profeta e ele fala com você. Não é assim? Quando nós começamos a nossa caminhada, está na fila lá do banco, aí chega alguém, bate no seu ombro e fala, Deus mandou dizer tal coisa para você. Alimento especial de Deus, irmão, não fazemos nada, o maná chega todos os dias, todas as horas, assim quando nós começamos a caminhar com Deus. Só que
nós vamos crescendo e nós vamos adquirindo uma caminhada e tempo com Deus. E deixa eu te dizer, irmãos, não adianta você ficar abrindo a Bíblia hoje e falar, deixa eu ver o que Deus tem para falar. Deus não vai falar nada. Nada vai descer ao seu coração, porque não é assim que funciona. Precisamos garimpar as Escrituras. Precisamos aprender a ouvir a Deus. Precisamos aprender a buscar na Escritura, buscar aquilo que tem valor, aquilo que irá nos saciar, nos fortalecer. Quando nós estamos no início da nossa caminhada, parece que a gente ora e Deus já responde. A gente ora, nem terminou de levantar a oração, Deus já responde de forma imediata. E um novo convertido, ele se empolga porque Deus responde imediatamente. Um novo convertido, há a intervenção de Deus a todo momento. Mas com o passar do tempo, as respostas talvez não chegam numa velocidade tão rápida. E nem sempre recebemos sim do Senhor para tudo aquilo que nós queremos e tudo aquilo que nós pedimos. Não significa que Deus deixou de te amar ou de acompanhar, assim como Ele fazia no começo da sua caminhada. Significa que Deus quer que você cresça em maturidade. Quer perder o seu filho? Dê tudo para ele. Tudo o que ele pedir você dá. E num dado momento você vai perdê-lo. Deus no começo até entende algumas coisas. Mas vai chegar um tempo que Deus vai te empurrar para um momento, para uma estação de maturidade. E maturidade não tem a ver com tempo de igreja. Mas também não vem sem tempo. São necessários alguns processos que só Deus sabe utilizá-los. Falamos há pouco de uma direção especial que o povo tinha. E como eu disse, o novo convertido fica impressionado com a agilidade das respostas. Mas há momentos na nossa caminhada que Deus parece silenciar. Há momentos na nossa caminhada em que a direção não vem. Ou talvez não venha de uma forma tão clara, tão fácil e tão simples. Há momentos na nossa caminhada que nós precisamos lutar um pouquinho mais para receber essa direção. Essas coisas nos ensinam a depender de Deus e amadurecer na maneira em que iremos receber o direcionamento. Talvez Deus não esteja trazendo direcionamento de uma maneira tão espetacular como o povo de Israel foi guiado por uma coluna de fogo e de nuvem. Mas é necessário amadurecer para vivermos uma liderança do Espírito. Tem pessoas que não conseguem sujeitar o seu coração a um líder, a um pastor. Irmão, se você não consegue sujeitar o seu coração a um líder, a um pastor, que dirá você sujeitar o seu coração a Deus? Ah, mas você só é um ser humano, o meu líder só é um ser humano. Se fosse assim, Deus não teria levantado líderes de tempo em tempo para Israel. Profetas, sacerdotes, reis. E pessoas têm a dificuldade de sujeitar o seu coração. E quando falamos de guerra? No início da nossa caminhada parece ser tudo tão simples, né? Parece que no início da nossa caminhada não tem problema. Parece que no início da nossa caminhada temos a proteção, a provisão de Deus. No início da caminhada Deus vai nos poupando de algumas coisas, assim como Deus poupava a Israel de não ver a guerra. E não apenas no reino espiritual, mas também nas pessoas com quem convivemos. No início da nossa caminhada, Deus vai nos poupando de situações. Só que num dado momento, parece que nós estamos entrando em guerra, em embate com pessoas até mesmo que amamos. O novo convertido, quando chega na igreja, ele pensa que isso aqui é um pedaço do céu, um monte de anjo, né?
Aí começa a caminhada, a convivência, e ele vai vendo que o irmão do lado não é tão anjo assim, né? Mas no começo é só alegria. Mas vai chegar no momento que você vai precisar lutar. E não é só no reino espiritual, mas também com as pessoas que estão à sua volta. Deus faz questão que isso aconteça. Paulo diz em 1 Coríntios 11:19: e é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Isso é na Almeida, na NAA. Na NVI fala assim: é necessário que haja divergência. Na Revista Corrigida fala dissensões. Em outras traduções fala assim: é necessário que haja facções. Sabia que esse irmão aí que está do seu lado, que às vezes você quer esganar ele está sendo usado por Deus para que você possa amadurecer? Sabia que esse líder chato que você tem, ele é usado por Deus para que você amadureça? Porque talvez você veio de um convívio onde tudo era te dado, tudo, ó, toma aqui, nunca recebeu um não. E aí chega aqui na igreja, não é do seu jeito. Não é nem do meu jeito, irmãos. Nós estamos fazendo a obra aqui, ó. E pensa dois caras turrão, difícil, é o Tiago e o Du. O Duzão, esses dias eu ia sair no soco com ele, mas aí eu olhei, falei, acho que não vai dar. Melhor não, vamos fazer assim mesmo, Du, vai. Tô brincando, mas tem dia que eu e o Duzão aqui, nós se pega, irmãos. Porque eu quero tirar, para mim tem que pôr um prego, ele tem que pôr um parafuso, mas... E aí um quer provar para o outro quem está certo. A gente que fez essas luminárias preta aqui, né? A gente fez de cano, PVC. E eu queria cortar de um jeito, e o Du queria cortar de outro, irmãos. E minha vontade naquele dia era dar um rodo no Duzão, mas eu falei, se eu não derrubar ele? Se eu derrubar, beleza, até ele levantar eu corro, mas se eu não derrubar? O Duzão, irmãos, é o mais pequenininho da igreja, parece um guarda-roupa andando por aí, é ele. O Du vai servir a ceia hoje, né? É o Du que está hoje na escala, não é? Acho que é. Você vai ver, aquele pequenininho, o menorzinho que tiver aqui é o Duzão. E tem hora que Deus nos coloca em algumas situações, porque nós precisamos aprender que nem tudo é do meu jeito. Nem tudo é do jeito do Tiago, nem tudo é do jeito do Duzão. Nós precisamos ouvir as pessoas. Nós precisamos entender que nós estamos tratando com pessoas problemáticas. E Deus vai nos poupando no início da nossa caminhada. E num dado momento parece que a igreja perde o encanto para você. Você chega aqui tão empolgado, tão feliz, aí recebe 3 não, fica emburrado, quer sair, quer mudar de igreja, quer ir embora. Pode mudar, irmão, mas o problema não muda, porque o problema não é a igreja, o problema é você. Não há maturidade. Não adianta. Pode sair. Você vai para outro lugar e lá vai dar problema também. Então fica onde você está, que é melhor. Na hora de nos fazer crescer, Deus permite que determinadas circunstâncias aconteçam para trazer à tona como está o seu coração, como está a sua maturidade. Guerras espirituais, guerras carnais. Muitos saem da igreja por causa de pessoas. Irmãos, você só deve sair da igreja se lá não prega a palavra de Deus. Você só deve sair da igreja se Jesus não for o foco. Você só deve sair da igreja se lá haver um desvio de caráter. Mas eu posso te garantir, por mais dura que sejam as palavras que nós pregamos, mas nós não deixamos de pregar a Bíblia. Jesus é o foco e o centro desta igreja. Não há desvio de caráter aqui. Quem conhece e caminha comigo sabe quem eu sou. Graças a Deus eu tenho pessoas aqui que são amigos, que têm livre acesso à minha vida. Tenho pessoas aqui que chegam para mim e falam: Diogo, como é que estão as suas finanças, cara? Se tem um cara que toda semana está preocupado com as minhas finanças, é o Tiago. Quando ele vê chegando alguma coisa aqui na igreja que a gente comprou, que é caro,
Ele, Joe, como é que você tá, cara? Tem dinheiro? Porque ele é o tesoureiro da igreja. Então ele meio que faz conta. Peraí, esse negócio custa tanto, entrou tanto, não deu, né? Essa semana eu passei para o Thiago, quanto que a gente já gastou, irmão, com essa mudança da igreja? E pasmem vocês, 37 mil reais. Você fala, mas ué, só tirou o altar dali e passou para cá. Só pintou a parede. Mas eu não tenho tempo para falar sobre isso. Assim que nós terminar, a gente conversa sobre isso. Eu quero deixar as claras tudo que foi feito. São essas circunstâncias que nos devem fazer crescer. De olhar para as suas divergências e dizer, é por Jesus que eu continuo. Se vai cortar o cano com a maquita ou se vai cortar o cano com a serrinha, eu estou fazendo por Jesus. Né, Duzão? É assim, irmãos. Tem dia que eu fico olhando e falo, Jesus, por que essa pessoa está na igreja? Eu pergunto, irmãos, eu pergunto. Eu sou ser humano, eu pergunto. Por que esse cara não desvia logo e sai daqui? Porque, irmãos, tem dia que tem uns de vocês que tira a gente do centro do negócio, cara. E a carne grita. E toda vez que eu questiono Jesus, Jesus fala assim, a parábola do joio e do trigo não cabe a você separar. Cultive apenas, e no dia certo, eu irei separar o joio do trigo. E aí eu tenho olhado para alguns irmãos e tenho falado, cara, esse cara é bênção na minha vida. É uma peste, irmão. Mas esse cara é bênção, não Samuel, viu, irmãos? Esse cara é bênção na minha vida, porque ele está fazendo eu amadurecer em áreas que eu não consegui amadurecer ainda. E se pensa num cara que quer tudo do jeito dele, sou eu, irmãos. Aí vem umas bênçãos igual o Duzão e fala, não vai fazer assim não. Se fosse o Mateuzinho, eu ia falar, vai fazer sim. Que é? Mas com o Duzão eu falo, tá bom. São situações como essas, de divergências, de desavenças, que revelam as intenções do nosso coração, o quão carnal nós somos, o quanto crescemos espiritualmente. Deus sabe muito bem usar de processos para nos fazer crescer. Agora não podemos pensar de forma equivocada que os processos de Deus para nós se trata de rejeição e de abandono. Não é rejeição, não é abandono. Se você tem buscado em Deus e Deus tem silenciado, se você tem buscado uma direção de Deus e Deus não tem dado essa direção, se você tem buscado um alimento e Deus não tem te alimentado da forma que você esperava, é porque Deus quer que você saia do conforto do seu ninho, suba sobre as asas dele e tenha um voo com ele, e no dado momento ele vai te jogar, e aí você vai voar com as suas asas. Ah, mas o pastor não pregou o que eu queria escutar. Então se prepare e venha pregar. Se torne um pregador da palavra de Deus. Deus quer que você cresça. Paulo fala aos 1 Coríntios 13, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Deus quer falar. Deus, quando fala que nos levou em suas asas, pensamos muitas vezes num voo panorâmico. Mas não é isso que Deus está dizendo. Deus está nos levando a um processo de amadurecimento e de crescimento. Quantas vezes a gente chamou você aqui na frente para orar por você? É até estranho quando vem alguém de fora, chama, ninguém vem, né? Pode vir, irmãos. Não é proibido não. É que nós entendemos que se toda semana eu ficar orando por você aqui, você nunca vai tomar vergonha na cara e vai orar. Mas se Deus mandar eu orar para você, eu chamo vocês para orar, viu, irmão? Pode vir. Mas Deus não manda. E eu não vou fazer sensacionalismo aqui para que a igreja enche.
Nós somos de uma época passada, eu não peguei essa época, eu sou muito novo como crente ainda. Mas eu estava vendo esse tempo atrás uns vídeos que nasciam uns dentes de ouro. Quem pegou essa época aí dos dentes de ouro aí? Só o Thomas, só você, Thomas. Ah não, aqui o pastor, a pastora. E nascia mesmo, né, pastor? Dizem, né? Meu irmão, eu creio que nascia. Vou ser sincero, eu acho que nascia. Não sei, né? Eu não era da época, mas eu fico vendo uns vídeos e eu acho que nascia. Alguns não, mas acho que alguns nasciam assim. Só que você via que não havia mudança no caráter da pessoa. Irmão, pode nascer dente de ouro, pode trocar todos os seus dentes por dente de ouro, de platina, de diamante, mas se não tiver mudança no seu caráter, não vai adiantar nada, cara. Então nós precisamos partir para uma vida madura com Deus. Esse Deus não muda, Ele continua usando dos mesmos processos. No entanto, não significa que Ele te abandonou. Hebreus 13:5: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Os processos que Deus assiste de longe, podemos dizer assim, permite o nosso amadurecimento. Pensa um cara que passou um processo difícil, foi José. José foi vendido pelos irmãos, mas quando ele chega na casa de Potifar, a palavra do Senhor diz que Deus era com ele. Como pode ser Deus com José, se o cara foi abandonado, rejeitado, traído e vendido pelos seus irmãos, irmão? É quase uma heresia dizer que Deus era com José, né? Mas se a Bíblia fala, eu acredito. De capa a capa. Se tivesse um versículo aqui que falasse que podia voar, eu ia voar. Mas não tem, então... Né, Davizão? Imagina eu e você voando, Davizão. A Bíblia diz que Deus era com José. Às vezes pensamos que as evidências que estão à nossa volta não são bênçãos. Aí José vai para a cadeia, de forma injusta, conhecemos a história. Parece que Deus não estava com José, mas a Bíblia afirma que Deus estava com José. Lê lá depois a história. Deus está conosco, não tem nada a ver com as circunstâncias que estão à nossa volta. Mas há momento em que Ele deixa a circunstância nos tratar, para nos trazer para mais perto do propósito que Ele tem em nossas vidas. Deus apenas olha e acompanha, esperando o nosso crescimento. Quando José, ele se revela aos irmãos, ele poderia fazer o que quisesse com os irmãos dele. Ele era o cara, ele que mandava na bagaça toda. Era ele que dominava tudo naquela época. Mas ele fala assim, e os irmãos dele falavam: perdoa, nossa, a gente te vendeu, a gente te traiu. Ele falava assim: eu entendi que Deus me mandou na frente para preservar a nossa família. Então Deus às vezes vai te levar para um processo para que você não perca a sua casa, para que não perca a sua próxima geração. É um privilégio Deus te escolher para te levar a um nível de amadurecimento. José era o mais novo, tirando Benjamim, era o mais novo, mas ele se tornou o principal porque ele passou pelos processos de amadurecimento de Deus. Não deixe a circunstância te dizer se Deus está ou não está com você. Deus continua ao teu lado. Aproveite esse voo que Deus está forçando você a voar. E cresça, porque chegou o momento de amadurecer. Talvez essa igreja não vai ser um ninho confortável como foi em outras igrejas. Talvez 2022, se tratando de espiritualidade, ministério, caminhada com Deus, vai ser o ano mais difícil da sua vida. Porque eu vou falar para você aquilo que você precisa ouvir. E pensa que isso não custa para mim? Custa, irmão. Custa e custa muito. Mas eu não estou aqui para encher a igreja. Jesus escolheu 12. E
quando esses caras amadureceram, esses caras fizeram algo extraordinário, que ecoa para mais de 2000 anos. Não se trata de encher a igreja. Não se trata se a gente vai quebrar ou não essas paredes logo. Não se trata disso. Se trata de amadurecimento, vida com Deus, entender os processos que você está passando. Aqui, filhos do rei, as penas estão começando a ser tiradas do ninho. O forro está começando a ser tirado do ninho. O alimento está diminuindo. E daqui a pouco você vai precisar voar. Vai precisar voar. Fique de pé para parecer que está acabando. E eu quero fazer uma oração para você. E logo na sequência eu quero passar para o pastor Militão, que vai estar sendo responsável em ministrar a ceia do Senhor nesta noite. E você que vai auxiliar o pastor Militão, já pode ficar ligeiro aí, coloque suas luvas, calce as luvas, né? E depois vem aqui, enquanto o pastor Militão vai lendo, você pode já ir entregando a ceia, que assim a gente ganha tempo, tá bom, irmãos? Mas feche seus olhos. Pai, graças nós te damos, Senhor Jesus, por um novo tempo que o Senhor está nos levando como igreja, como filhos, como ministros, um tempo de amadurecimento. Oh Senhor, isso vai nos custar coisas. Nós precisamos entender que isso vai nos custar decisões. Mas sabemos que o Senhor está em meio a todo este processo. Se tiver que tirar o forro do nosso ninho, tira, Jesus. Se tiver que diminuir o nosso alimento, Senhor Deus, diminua. Se tiver que nos colocar sobre as suas asas e nos levar a um voo, e num dado momento nos jogar, ó Jesus, sabemos que nós estaremos prontos para darmos um passo de amadurecimento, aonde não ficaremos olhando para aquilo que é passageiro, aonde não ficaremos olhando para pequenas coisas, picuinhas, conversas, mentiras, fofocas, aonde não ficaremos olhando apenas para aquilo que é do nosso agrado, mas também, Senhor Jesus, estaremos prontos a servir naquilo que talvez não seja do nosso agrado. Nos leva, Senhor Deus, como uma igreja, a um período de amadurecimento, como uma referência para a cidade de Jacareí, de pessoas maduras. Oh Jesus, que 2022 possa ser um ano de virada de chave, que meninos deixem de ser meninos e assumam o seu papel como homem. Oh Senhor, que possamos passar por todo o processo, e ao terminarmos, possamos nos tornar uma referência nas nossas vidas pessoais e como um corpo, como igreja, em nome de Jesus. Eu quero encerrar este momento fazendo um convite.